E agora eu vou conversar um pouquinho mais com a doutora Valquíria Fernandes, que é fisioterapeuta, e vai nos contar o que é a tal da osteopatia. Boa tarde, Valquíria, tudo bem? Bem-vinda aqui no estúdio. Me diz uma coisa, qual que é o princípio da osteopatia, para a gente poder entender? Boa tarde. Bom, a osteopatia, ela é um sistema de avaliação e tratamento em que, com a intervenção manual, com as próprias mãos, você restabelece um equilíbrio desse paciente. Ou seja, você trabalha com os contatos manuais para restabelecer um equilíbrio, melhorar a postura desse paciente para que as dores desapareçam. Certo. Não é uma massagem. Isso. As pessoas associam um toque à massagem, Mas, na verdade, você não toca o paciente no sentido do conforto. Você toca esse paciente para corrigir e tratar uma estrutura. Então, são técnicas de manipulação em que você estimula algum músculo, de forma específica. Tem alguma coisa a ver massagem ou próximo de tratamentos estéticos ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Você poderia até, digamos, estar melhorando em certa parte a sua parte estética porque você melhora a sua postura. Mas diretamente não tem nada a ver. Certo. Nós temos algumas imagens, eu vou pedir para o pessoal colocar essas imagens aí pra gente, só que essas imagens, elas dão exatamente essa impressão de ser uma massagem. Me fala um pouquinho sobre essas imagens que a gente tem aí. Então, essa é simplesmente uma imagem de uma coluna, São os pacientes mais comuns que costumam chegar ao consultório, são quando tem problemas de coluna. Certo. E vocês fazem todo um processo para melhorar esse problema. Esses problemas normalmente são melhorados com osteopatia, são problemas diretamente ligados no músculo ou nos ossos? Então, as duas partes, Na verdade, a próxima imagem ali é como se fosse uma manipulação lombar, É uma manipulação lombar. Então, você pode ter, a gente tem uma parte da osteopatia que chama osteopatia estrutural, em que você corrige problemas musculoesqueléticos. Então, você libera tanto a parte muscular quanto a parte da articulação, hipomobilidades articulares. Entendi, então não é massagem. Exatamente. Eu perguntei para ti, antes da gente começar a nossa entrevista, se de repente era doloroso. Você disse que muitas vezes sim. O que acontece? Muitas vezes o paciente já vem num quadro álgico para a gente. Então, algumas técnicas podem ser dolorosas, porque não é no sentido do conforto, eu quero corrigir algum problema, e outras não. Mas a gente tem um princípio básico de quando você vai usar uma técnica de alta velocidade, uma técnica de thrust, que é aquelas que produzem estalos, da coluna, em primeiro lugar, o paciente não pode estar sentindo desconforto no momento da aplicação dessa técnica. Então, tem os dois lados, A gente tem que ter o conforto desse paciente, mas algumas técnicas musculares, elas são dolorosas sim. Ah, entendi. E normalmente, qual que é o problema que os pacientes chegam até o consultório reclamando? Bom, então, os pacientes que mais chegam ao consultório são pacientes com problemas de coluna. Então, a gente tem, por exemplo, problemas de cervical, que são as dores no pescoço, bem comum. Cervicalgias, quando irradia para o membro superior também. As lombalgias com irradiação para a perna. E pacientes com cefaleia, aquela cefaleia tensional, a dor de cabeça, que geralmente são oriundas ou de problemas emocionais, de estresse do trabalho. Esses são os mais comuns. Entendi. Agora me diz uma coisa, o tratamento em si, ele é feito uma única vez, em uma única sessão ou não? São várias sessões, é um tratamento mais longo? A evolução do paciente depende muito de cada paciente, porque a osteopatia ela não usa medicamento, ela não usa aparelho, ela usa as próprias mãos, Então, assim, é feita uma avaliação muito específica de cada paciente, é usada uma técnica específica para cada problema, vamos dizer assim. Então, assim, o paciente ele é visto de uma forma holística, Se o paciente está com um problema no ombro, uma inflamação, uma tendinite, eu não vou tratar o ombro desse paciente, eu vou tratar esse paciente como um todo. Eu não tenho que tratar essa inflamação, porque essa inflamação é uma consequência. Então, eu tenho que buscar a causa no corpo desse paciente que está causando essa inflamação no ombro. A raiz do problema. Exatamente. Então, a gente busca a causa do problema. E, assim, tem muitos pacientes que na primeira sessão já têm grandes resultados. Às vezes, dependendo do problema, você tem uma média de 70% melhor esse paciente. Agora, outros têm um problema mais crônico, então vai de 4, 6 sessões. Depende muito de cada paciente. Entendi. Assim, o corpo, ele tem uma capacidade de compensar muito grande, Se eu sofro um acidente de carro hoje, geralmente as pessoas costumam falar, não aconteceu nada. Não aconteceu nada ortopedicamente falando, eu não luxei, eu não fraturei. Agora, você imagina como que ficou as suas articulações naquele impacto. Então, durante os anos, o corpo vai se compensando. Você não teve nada ali, mas daqui 5 anos você pode ter uma cervicalgia, uma lombalgia,
Então o corpo ele vai se compensando. A partir do momento que eu vou tendo essas dores, que eu vou tendo esses problemas, essas zonas vão ficando hipermóveis, elas vão trabalhando demais. Então eu posso estar gerando uma artrose naquela articulação. Então, se eu consigo tratar isso antes de acontecer, eu posso estar prevenindo lesões mais sérias, lesões estruturais no meu corpo, né? Então, eu posso sim prevenir, desde que as pessoas tenham consciência, né, de que às vezes, eu senti um desconforto, eu preciso procurar uma ajuda, eu não preciso esperar aparecer a dor para isso, né? Quem pode fazer? Então, assim, quem que é contraindicado fazer? Pessoas que têm fraturas, né? A gente não manipula fraturas. Pessoas com tumores, a gente não manipula, porque na manipulação você ativa a circulação, então é contraindicado. Pacientes reumáticos em fase aguda, a gente também acaba não manipulando. Agora, uma contraindicação relativa à osteoporose, né? Tem graus de osteoporose. Então, assim, a osteopatia não tem só técnicas de thrust que fazem estalo, a gente tem uma gama muito grande de técnicas, técnicas semidiretas, indiretas, que a gente vai construindo alavancas com o corpo para corrigir essas lesões. Então, a gente tem técnicas também muito suaves, que pode ser usado para um paciente com osteoporose, para um paciente idoso, e que não vai causar desconforto nenhum. Então, assim, a gente pode tratar praticamente todos os pacientes, são poucos em que a gente não vai conseguir ajudar esse paciente. Perfeito, adorei conversar contigo, Valquíria. Qual que é o site para poder entender mais sobre osteopatia, procurar mais informações? Olha, o site é www.flexpilates.curitiba.com.br. Perfeito, lá tem todas as informações. Tem todas as informações. Tá certo, Valquíria, obrigada de novo. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.